Há mais de 100 anos atrás, os pesquisadores nem podiam imaginar a existência de partículas tão pequenas, né? Na verdade, que são submicroscópicas, ou seja, não conseguimos enxergá-las no microscópio óptico comum. A natureza dos vírus permaneceu obscura até 1935, quando Stanley, um químico, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível pela primeira vez o desenvolvimento de estudos com um vírus purificado. A invenção também do microscópio eletrônico, mais ou menos nessa mesma época, possibilitou sua visualização. Mas afinal, na árvore filogenética da vida, como podemos classificar os vírus? Sabemos e estudamos nas aulas passadas as bactérias e os fungos. As bactérias e arqueias são procariotos, os fungos são eucariotos. Mas e os vírus? A questão dos vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por um ácido nucleico. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como eles são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, seja ela um vegetal, uma planta ou até mesmo nós, seres humanos, o ácido nucleico viral vai se tornar ativo e vai ocorrer a multiplicação viral. Veja que no caso de vírus não falamos nem em reprodução, porque ela não ocorre. Falamos em replicação viral, multiplicação viral, mas não em reprodução. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro de uma célula hospedeira. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou também um micro-organismo muito simples. Então, como vamos definir um vírus? O vírus, ele não se divide, ele não produz nenhum tipo especializado de estrutura, de reprodução, como, por exemplo, o que acontece com os esporos fúngicos. Eles vão se multiplicar, induzindo a célula hospedeira a fazer mais cópias deles próprios. Eles vão utilizar, inclusive, a maquinaria genética da célula hospedeira em sua vantagem. Pensando assim, essa questão de dominar a máquina genética da célula em que ele está, podemos considerar uma sofisticação no parasitismo quando estamos falando de vírus. Então, como eu falei, podemos considerá-los organismos vivos se fora das células vivas eles são inertes ou não ativos, e se quando estão hospedados nas células vivas o seu ácido nucleico torna-se ativo e acontece a multiplicação viral? É sabido que os vírus então infectam o homem, podem infectar animais, outros micro-organismos, como a gente vai ver aqui em aula hoje, e plantas. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 1000 vírus de plantas descritos. No caso de vírus de planta, a gente sabe que um vírus pode infectar muitas espécies de plantas, ou seja, um mesmo vírus infectando várias espécies de plantas. E uma espécie de planta pode ser infectada por diferentes tipos de vírus. E uma coisa que é bastante comum acontecer é que uma planta pode ser infectada por mais de um tipo de vírus e isso tudo acontecer ao mesmo tempo. Veja nas imagens a seguir. Aqui estão, então, imagens à esquerda, na parte de cima, mostrando infecção em tabaco, fumo, do vírus que a gente chama de TMV, Tobacco Mosaic Virus. E embaixo, nas letras C e D, vemos esse mesmo vírus infectando
folhas de tomate, olha aqui os sintomas, e aqui a microscopia eletrônica dessas partículas virais. Ou seja, o mesmo vírus, TMV, infectando fumo e infectando tomate. O mesmo vírus pode infectar muitas espécies de plantas. Só que se a gente olhar aqui, veja, existe esse outro vírus que também infecta plantas de fumo, do mesmo jeito que o TMV. Ou seja, a planta de fumo pode ser infectada por 2 vírus diferentes, ou mais que 2, muito possivelmente. Inclusive, isso pode acontecer ao mesmo tempo. Uma espécie de planta pode ser infectada por vários vírus diferentes, como falamos no slide anterior. Como fazemos a nomenclatura dos vírus vegetais, que é um pouco diferente da nomenclatura vista para vírus humanos, por exemplo. Para a espécie de um vírus, não usamos o nome latino, né, o binômio latino. Por exemplo, Coledotricum acutatum é o nome de uma espécie fúngica que tem o binômio latino Coledotricum acutatum para essa espécie. No caso de fungo, no caso de vírus vegetais, veja, a gente tem um nome composto e em inglês. Como é esse nome composto? Ele é composto pelo nome do hospedeiro no qual esse vírus foi relatado e identificado pela primeira vez. Em seguida, vem o nome do sintoma mais característico desse vírus nesse hospedeiro e, ao final, a palavra vírus. No TMV, que é o acrônimo ou sigla que a gente mostrou ali infectando plantas de tomate e de fumo, temos então tobacco, mosaic, vírus. Ou seja, é um nome composto em inglês, em que o primeiro nome, que é o único que está em maiúsculo, é o nome do primeiro hospedeiro relatado com esse tipo de vírus, que no caso é o fumo. Mosaic, o sintoma mais característico que esse vírus causa nesse hospedeiro, e a palavra vírus. Vale enfatizar que o TMV, ele leva o nome de tobacco, mas não porque infecta apenas plantas de tabaco, de fumo. Isso foi visto no slide anterior. Mas sim porque foi o primeiro relato dessa espécie de vírus foi nessa cultura. Do mesmo jeito, bean, feijão, golden mosaic, um mosaico de ouro, mosaico dourado, vírus, com o acrônimo das iniciais B, G, M, V, Bean, Golden, Mosaic, Virus. Veja que os acrônimos aqui são em letras maiúsculas e no caso do nome composto em inglês, apenas o primeiro nome fica com a primeira letra maiúscula. No caso de espécie. No caso de gênero de vírus, o nome do gênero é derivado do que chamamos espécie tipo, ou seja, a espécie de vírus que se tem mais conhecimento é que vai dar o nome ao gênero, aquele gênero de vírus. No caso, por exemplo, do gênero Tobamovírus, foi por conta do Tobacco mosaic virus ser a espécie de vírus com mais conhecimento que se tem. Toba vem de tobacco, mo vem de mosaic vírus, tobamovírus, ou tobamovírus em português. Bean Gold Mosaic Virus
begomovírus, um gênero bastante comum que causa muito problema em plantas. E em relação ao tamanho desses organismos, no início eu falei que eles são tidos como submicroscópicos, ou seja, não conseguem ser observados no microscópio óptico que a gente tem na bancada do laboratório. Somente a microscopia eletrônica é capaz de conseguir ter uma resolução, um poder de resolução capaz de criar imagem de vírus. Se a gente olhar aqui nessa figura, isso está muito claro. Veja, o vírus Ebola, que é um vírus relativamente grande, se a gente pensar, perto da Escherichia coli, que é uma bactéria, ele fica pequeno. Se a gente comparar, então, poliovírus, bacteriófagos, adenovírus, são menores ainda, são muito minúsculos, muito pequenos. E se a gente comparar com o eritrócito, né, uma célula vermelha humana, isso nem se fala. Então, no início, os vírus passaram despercebidos e assim permaneceram por um bom tempo, como eu falei no início dessa apresentação. Mas veja, tamanho não é documento, principalmente quando a gente fala desses organismos. Se a gente comparar um vírus com as bactérias, que aqui no livro ele chama de típicas, ou com as rickétsias e as clamídias, como a gente está vendo em imagem aqui do lado, são bactérias bastante diminutas, causadoras de doenças, principalmente nos seres humanos. Se a gente comparar, veja, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, do mesmo jeito que as rickétsias e as clamídias, mas que muitas bactérias não o são. Ele não possui membrana plasmática, não se divide, não se multiplica por fissão binária, do mesmo jeito que, ao contrário, as bactérias de maneira geral apresentam. Os vírus, eles podem passar através dos filtros bacteriológicos. Algumas rickétsias e clamídias, como eu falei, por serem muito pequenas, principalmente as clamídias, elas podem, mas as outras não. Vírus não possui ao mesmo tempo na sua partícula, no seu, se assim poderíamos chamar de corpo, se ele fosse um ser vivo, ele não possui ambos, DNA e RNA, como as bactérias, como as clamídias ou como nós seres humanos. Ou ele possui DNA ou ele possui RNA. Ele não tem metabolismo próprio para gerar ATP, ele não tem ribossomos, ele não é sensível a antibióticos. Pausa aqui, veja, vírus, tratar um vírus com antibiótico não faz efeito algum. Antibiótico é feito para bactéria, não tem efeito sobre vírus. Veja as características que diferem os vírus das bactérias, tá? Então, se a gente parar para pensar, vírus, apesar de muito menores que as bactérias, não significa que eles são seres mais simples. Muito pelo contrário, eles podem causar doenças complexas e o modo, como eu falei, desse parasitismo tão sofisticado, dominando o maquinário da planta ou do hospedeiro que ele está, fazem desses organismos seres espetaculares. E para comprovar que tamanho não é documento e para quebrar um paradigma que há muito tempo foi colocado na ciência, vírus gigantes foram descobertos há um bom tempo atrás, final do século XX, 1990, 1992, esses vírus gigantes que são vírus que têm muitos milhões de pares de bases. Esses vírus gigantes, então, eles foram descobertos dentro de amebas e foram identificados também aqui no Brasil em 2014. E em 2018, um outro grupo brasileiro também encontrou ainda
mais vírus gigantes aqui em amebas no Brasil, e esses vírus tinham aproximadamente 1,5 milhões de pares de base que podiam codificar para 1.400 proteínas. Ou seja, aquela ideia que tínhamos que vírus são estruturas submicroscópicas, aqui elas perderam um pouco esse sentido. Porque se a gente olhar nesse trabalho aqui, que é o mesmo que foi publicado aqui pelos brasileiros em 2018, esses vírus gigantes que eles chamam de tupãvírus, se, olha aqui, olhados, observados, então, em microscopia óptica, numa lente de 100 com um aumento de 1000 vezes, se a gente comparar com bactérias, por exemplo, em microscopia óptica, quando eu estou num aumento de 1000 vezes, veja, eu sou capaz, então, de enxergá-los, tá? Aqui, o restante é microscopia eletrônica, o que usualmente a gente faz para enxergar os vírus. E veja o tamanho dessas partículas virais, vírus gigantes realmente. Então, quais são as características básicas desses vírus, já que não podemos falar muito em tamanho e não podemos falar muito em pares de bases, já que esse paradigma foi quebrado e hoje a gente tem os vírus gigantes. Nós colocamos como características básicas o vírus sendo uma nucleoproteína, porque vocês vão ver que ele é envolto por uma proteína, tá? O que a gente chama de capa proteica, e no meio ele tem o seu material genético, que eu já adiantei para vocês, que é de RNA ou DNA. Depois a gente vai falar das fitas que podem ser simples ou fitas duplas de cada material genético. Já falamos que ele não tem estrutura celular, já comparamos com as bactérias e vimos que eles não têm metabolismo próprio, não produzem energia, não têm ribossomos e são parasitas intracelulares obrigatórios. A estrutura de um vírus. O vírus, ele pode ser denominado nu ou envelopado. O vírus nu não possui o que a gente chama de envelope, que é esse envoltório adicionalmente ao que chamamos de capa proteica, que é esse conjunto de subunidades proteicas, que chamamos de capsômeros, e o seu material genético. Então, o envelope, ele muitas vezes é encontrado em vírus que infectam animais, e principalmente o homem, e esse envelope, vocês vão ver que na saída do vírus de uma célula humana, por exemplo, muitos deles levam consigo a estrutura da membrana plasmática da célula. Então, aqui nesse envelope temos, assim, proteínas, lipídios, né, glicoproteínas, que nada mais são do que o mesmo constituinte da membrana plasmática da célula em que o vírus infectou. Mas isso para vírus de animais, vírus de humanos, como eu falei. A maioria dos vírus que causam problemas em planta são vírus do tipo nu, que só tem o capsídeo ou a capa proteica, tanto faz o modo como a gente chama, e os capsômeros, que são essas subunidades que formam, então, o capsídeo. Então, podemos chamá-lo de nucleoproteína ou núcleo capsídeo, porque a sua estrutura principal é o ácido nucleico e a capa proteica. O envelope não é obrigatório. De acordo com as formas que esses vírus podem ter, a gente pode classificá-los em helicoidal, que pode ser rígido ou flexuoso. Veja, um vírus de planta que a gente chama de tobamovírus, ele é um vírus helicoidal rígido. Mas, professora, onde a senhora está vendo uma forma helicoidal aí? Venham aqui comigo, venham aqui do lado. Na verdade, o ácido nucleico está dentro, aqui
dessa estrutura e os capsômeros estão formando a estrutura maior, que é o capsídeo. Então, é uma estrutura helicoidal porque é o modo como o ácido nucleico vai se juntando. Se a gente pudesse olhar de cima, do mesmo modo que a gente está olhando aqui no microscópio, a gente ia ver, então, parecendo um retângulo, mas que, na verdade, é o que a gente está enxergando aqui do lado esquerdo. É rígido porque a sua estrutura não é flexível. Ao contrário do flexuoso, veja que ele pode ter algumas curvaturas, tá? E ambos, tobamovírus e potivírus, são gêneros de fungo que causam problemas muito grandes em plantas, causam doenças importantes em plantas, tá? E eles não têm envelope. Trouxe aqui como exemplo também conhecido da gente o vírus Ebola, que é um vírus bastante grande, como eu mostrei naquele slide que compara os tamanhos, e ele também é um vírus do tipo helicoidal, flexuoso, sem envelope, um vírus humano. Mas o helicoidal, ele pode ter um envelope. Veja que aqui dentro está o ácido nucleico, da mesma maneira que ali no tobamovírus, no potivírus anterior que eu mostrei para vocês, ele vai então ter que ser enrolado para, vamos assim, de certa forma, caber dentro desse envelope que é formado então na saída do vírus da célula em que ele está se infectando, tá? E, inclusive, a gente vê aqui o que chamamos de espículas, que são essas ornamentações que ficam no envelope desse vírus, tá? Essas espículas vocês vão ver que são importantes para que o vírus fique absorvido, na verdade, na sua célula hospedeira, tá? E olha aqui que interessante em microscopia eletrônica, a gente vê o vírus influenza, ou o vírus da gripe, influenza, que ele é desse jeito, ele é um vírus helicoidal e olha aqui a estrutura do envelope em volta. Mas temos também o que chamamos de vírus poliédricos, e um exemplo, eu trago esse adenovírus, que ele tem todo o ácido nucleico aqui dentro e o seu capsídeo, com a formação dos capsômeros, dão essa estrutura de poliedro, vários lados, tá? Esse adenovírus, no caso, causa doença nos animais. E um vírus que chamamos de vírus com forma complexa, que são os bacteriófagos. Os bacteriófagos, veja, fago, que se alimenta de bactérias, bacteriófago. Eles têm essa estrutura, veja, que parece que saiu de um filme de ficção científica, né? Mas é a estrutura desse tipo de vírus. E dentro eles têm esse DNA que podemos ver aqui em uma imagem de microscopia eletrônica e aqui também. Inclusive, aqui a gente consegue enxergar que ele está adsorvido na superfície da célula que ele é hospedeira, no caso uma bactéria, e está injetando, se vocês forem capazes de observar, o DNA para dentro dessa bactéria, porque é assim que eles penetram. Vocês vão ver que eles não penetram inteirinhos, no caso dos bacteriófagos, na bactéria. Eles só injetam o seu material genético e a capa proteica fica para fora e não vai ser mais usada. Mas eu falei aqui de algumas formas, de alguns vírus, existe uma infinidade delas, tá? E muitas vezes, veja, helicoidal aqui rígido, aqui o flexuoso, enfim, muitas vezes essas formas na microscopia eletrônica, elas servem para a gente, pelo menos, identificar o gênero que aquele vírus pertence. E o que é um virion? Virion, na verdade, eu falo da estrutura viral completa. O que significa? Para um vírus infectar uma planta, ou um hospedeiro qualquer, ele precisa, então, tanto da sua capa proteica, o capsídeo, quanto do seu ácido nucleico constituinte, seja ele de RNA ou DNA. Só assim, completinho, ele vai estar pronto para infectar. Então, não adianta nada eu tentar infectar uma planta
com um ácido nucleico retirado de um vírus que eu vou ter sucesso nessa infecção, tá? O vírus, ele precisa estar completo, sua estrutura viral precisa estar completa. E a essa estrutura viral completa nós chamamos de vírion. E olha que interessante, aqui fica bem fácil de visualizar aquilo que eu quis mostrar para vocês da estrutura helicoidal. Veja que o RNA viral aqui, ele está se formando de maneira como se fosse uma mola, né? E os capsômeros estão sendo encaixados ao redor, então, do RNA do vírus. E ao final, então, quando a gente olha na microscopia eletrônica, a gente enxerga isso daqui. Voltando, então, para falar do genoma dos vírus, né? Já falamos, discutimos o seu tamanho, né? O tamanho da partícula viral. Falamos um pouquinho, bem rapidamente, do genoma, mas é importante frisar que o genoma do vírus é comparativamente diminuto se a gente pensar em compará-lo, então, com plantas ou mesmo com bactérias, como eu falei para vocês, né? Tanto no tamanho da partícula, né? Se comparada a uma célula bacteriana, mas agora também falando do seu material genético, do seu genoma. Um vírus, o seu genoma pode variar de 1000 aproximadamente nucleotídeos até 1 milhão, tá? Com exceção daqueles vírus gigantes que eu falei para vocês, tá? Para vírus de planta, parece que a gente tem em torno de, em média, 20 mil nucleotídeos, que dá 20 quilobases. Se a gente for comparar, a bactéria 10 a sexta, que é 1 milhão, que é o limite mínimo que a gente tem de um genoma bacteriano, por exemplo. Então, no caso do genoma, como eu falei para vocês, ele pode ser de RNA ou de DNA. Veja aqui do lado, no caso aqui dessa tabela, a gente só está vendo os principais vírus que causam doenças em plantas. Deixamos de lado vírus que causam doenças em animais, em seres humanos. Se a gente olhar a grande maioria aqui, veja, aqui, aqui, aqui e aqui, são vírus de RNA. SS, que é fita simples. Se a gente olhar aqui do lado, realmente 71% dos vírus que afetam plantas, infectam plantas, são constituídos de RNA. Mas se a gente comparar o RNA de fita simples, SS, que vocês vão ver negativo, com os de senso positivo, que eu vou explicar logo à frente para vocês, a gente tem muito mais vírus de vegetais com fita simples com senso positivo, tá? Os vírus, então, podem ter o seu genoma segmentado, como são esses casos aqui, ó, desses exemplos, ou não, pode ser um genoma completinho sem estar segmentado. E olha que interessante, o genoma de um vírus, ele pode estar todinho em uma única partícula ou em mais de uma. Vejam aqui do lado. Aqui, esses dois exemplos aqui de cima, eu mostro o DNA ou o RNA, ou seja, um material genético de dois vírus diferentes. Aqui um vírus A e aqui um vírus B. Então, no caso, uma única partícula desse vírus, que eu chamei de A, contém todo o material genético, tá? E o outro vírus B também, em uma única partícula dele, todo o seu material genético. Aqui embaixo eu vejo o que eu chamei de DNA A e DNA B, ou seja, são duas partículas diferentes, mas que correspondem ao mesmo vírus, tá? E o genoma está dividido nessas duas partículas virais. E outra coisa que é interessante, o genoma, ele pode ser linear ou
circular. Pensando então aqui no que eu chamei de vírus de RNA, fita simples, senso positivo. O que significa o senso positivo para a gente? Significa que o material genético desse vírus, no caso o RNA, ele vai do 5' à região 3', ou seja, a sequência desse RNA é semelhante, na verdade é idêntica à sequência do RNA mensageiro, que é aquele que vai ser traduzido diretamente em proteínas, tá? Isso é um senso positivo. Vai da 5' para 3' e tem a sequência idêntica ao RNA mensageiro. Não precisa passar por qualquer transformação ou por qualquer cadeia complementar de RNA para produzir proteínas, tá? Então, o próprio genoma viral, que é um genoma senso positivo, veja, vai com a ajuda dos ribossomos da célula hospedeira que ele está infectando, ele vai traduzir então aquela fita original e com essa fita traduzida ele vai formar mais enzimas ou mais proteínas do tipo RNA replicase e também proteínas virais. As proteínas virais vão ser usadas depois para montagem de mais partículas virais e a RNA replicase é uma polimerase, então, que vai fazer com que essa fita positiva seja sintetizada a partir dela uma fita negativa, e essa fita negativa vai sintetizar uma fita positiva de RNA. E essa fita, ou várias fitas de RNA positivo, que são iguais ao RNA original, é que juntamente com aquelas partículas que foram produzidas com a leitura pelo ribossomo do RNA inicial, vão ser montados e a gente vai ter vários vírus liberados iguaizinhos ao inicial. Só como curiosidade, o coronavírus, o tão falado vírus da pandemia que estamos enfrentando atualmente, ele é um vírus de RNA, fita simples, senso positivo. Por que eu chamo a atenção desse tipo de vírus? Porque, novamente, vou voltar aqui para vocês, eu mostrei que, no caso de vírus vegetais, os mais importantes ou os mais frequentes têm esse tipo de genoma. E é por isso que, então, chamo a atenção de vocês aqui. Mas só para ficar claro a diferença entre um vírus de fita simples de RNA senso positivo com um senso negativo, o senso negativo, veja, o RNA ele começa no 3' e vai até o 5'. Mas nessa direção, nenhum ribossomo consegue fazer a leitura e transformar isso daqui, traduzir, né, em proteínas. Então, esse tipo de vírus vai precisar de uma polimerase, né? Uma enzima que vai ser capaz de fazer mais cópias e vai usar como molde esse RNA senso negativo e vai transformá-lo, então, numa cadeia de RNA positivo. Aí sim, essa cadeia senso positivo vai poder ser lida pelos ribossomos e produzir as proteínas. Sejam as proteínas virais, que vão ser usadas depois na montagem de muitas partículas virais, ou na RNA polimerase, que vai ajudar, então, essa fita negativa a fazer o seu complemento positivo e, a partir desse complemento positivo, gerar várias cópias idênticas ao RNA
genômico de fita negativo inicial. E esse RNA genômico de fita negativa, mais as partículas, as proteínas que foram traduzidas aqui, vão ser então montadas para que, no caso desse vírus aqui, em especial, ao sair da planta, além de ter o capsídeo e o RNA, ele vai ter um envelope. O fato é que o dogma central da biologia, que é um DNA transcrito por um RNA, e esse RNA lido, traduzido em proteínas, ele não é muito, como a gente pode colocar assim, no caso dos vírus, tão entendido dessa forma, né? Porque se a gente olhar aqui, existem inclusive vírus de RNA que podem, não um caso desse que eu mostrei para vocês, mas podem passar por uma transcrição que o transforma em DNA, e esse DNA passa por uma segunda transcrição, transformando em RNA. Isso é o caso, por exemplo, do vírus HIV, o vírus da AIDS, que ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa que consegue fazer isso daqui, o reverso do dogma central, que é transcrever o DNA em RNA. Por conta da transcriptase reversa, junto ao material genético e à partícula desse vírus HIV, ele consegue então transcrever um RNA em DNA e a partir desse DNA transcrever um outro RNA para assim chegar na proteína, tá? Veja aqui. O RNA mensageiro é fundamental para a produção de proteínas virais do mesmo jeito que é para a gente. Por isso, o RNA mensageiro é considerado a chave da multiplicação viral. Um vírus de RNA é dito de polaridade positiva quando o seu genoma tem a mesma polaridade ou orientação do RNA mensageiro. Em outras palavras, seu genoma pode servir como RNA mensageiro e, portanto, iniciar logo a síntese de proteínas. Agora, vírus que possuem genoma de RNA negativo, não, a gente já viu isso anteriormente. Vírus que possuem gene de RNA positivo já possuem seu genoma que a gente pode falar de infeccioso. Porém, como eu falei para vocês, na natureza, nenhum genoma viral é de fato infeccioso, pois necessitamos de um vírion, uma partícula viral completa, para dar início a esse ciclo que falamos aqui. Em condições de laboratório, é possível transferirmos o genoma de um determinado vírus para dentro de uma célula. Um vírus cujo genoma é constituído por RNA de polaridade positiva é capaz de iniciar o ciclo replicativo, como eu falei, a partir desse genoma isolado. Já o vírus de genoma formado por RNA de polaridade negativa, necessita carregar para dentro da célula também uma RNA polimerase, porque sem essa RNA polimerase, como ele é um RNA de senso negativo, ele não vai conseguir iniciar o processo infeccioso. Primeiro ele precisa passar por uma cadeia, por uma sequência de RNA complementar positivo, e só assim esse RNA positivo, que é a sequência do RNA mensageiro, vai conseguir ser lido e produzir as proteínas. Mas se a gente parar para olhar, veja, a gente falou que os vírus, eles podem ser de RNA, de DNA, de fita simples ou de fita dupla, de senso positivo ou de senso negativo. Então, veja que as estratégias de replicação de diferentes vírus, elas são muitas, por conta dessa variação gigantesca de tipos de genoma que um vírus pode ter. No caso dos vírus vegetais, vale a pena chamar a atenção de vocês que, de maneira geral, o material genético dele já tem na sua sequência genes que, assim que entrarem no hospedeiro e se for um senso positivo, o ribossomo fazer a leitura, ou se for um de senso negativo, que vai primeiro ser transformado por transcrição em um RNA
de senso positivo e aí o ribossomo fazer a leitura, esses genomas, eles podem codificar 3 proteínas. A proteína capsidial, que é essa daqui, por exemplo, que é a da capa proteica, a polimerase, né, que a replicase é um tipo de polimerase, ela é necessária principalmente para começar o processo de transcrição, e principalmente quando a gente fala de vírus de senso negativo, né, que o próprio material genético dele não é capaz de ser lido pelos ribossomos da célula hospedeira. E alguns, além disso, no caso de vírus de planta, a gente pode encontrar, por exemplo, no Tobacco Mosaic Virus, aquele que eu falei no início, uma proteína de movimento. Então, um gene que vai codificar uma proteína que vai dar a possibilidade desse vírus se movimentar de célula a célula até chegar no sistema vascular da planta, que é lá que vai haver o que chamamos de invasão sistêmica. Vamos ver isso mais adiante. Quando esses vírus estão sendo fabricados dentro da célula de uma planta, é interessante falar para vocês que muitas vezes o local onde eles estão sendo produzidos começa a ficar congestionado de partículas virais, tá? Ou porque elas foram produzidas em excesso, ou porque, como eles colocaram nesse livro aqui, o vírus fica guardado aqui dentro da célula, tá? Para mais tarde ser liberado. Ou pode haver uma extrusão contínua dos vírus, como a gente vê aqui, vírus sendo produzidos dentro da célula e logo sendo liberados. Mas de qualquer forma, o que eu quero chamar para vocês é que esse congestionamento aqui no local onde ele está sendo replicado, esse monte aqui de partícula viral que está sendo acumulado aqui nessa célula, muitas vezes quando a gente faz uma análise em microscopia eletrônica de transmissão desses vírus, a gente consegue enxergar. E de alguns gêneros virais, elas são muito características, têm formatos bastante característicos, como a gente vê aqui que a gente chama de catavento, esse tipo de formato. Aqui um acúmulo de partículas virais dentro de uma célula de mamão, tá? Desse vírus aqui, ó, essas partículas aqui que vocês estão enxergando na letra A, tá? E isso daqui dá uma ideia pra gente do gênero que pertence esse vírus, tá? O nome disso daqui são inclusões, tá? Nesse caso, inclusões citoplasmáticas, porque elas estão acontecendo no citoplasma, tá? Mas às vezes pode acontecer no núcleo ou perto do núcleo, aonde aquelas partículas estão sendo replicadas.